Você já ouviu falar de ponto cego em vendas? Hoje nosso bate-papo será sobre isso. O que o cliente vê que nós não estamos enxergando. E para ajudar nesse bate-papo, estou aqui com Antônio Carvalho, este que é um grande empreendedor da área de varejo aqui na cidade de Ribeirão Preto, né? Possui 2 grandes empreendimentos na cidade e está acostumado a lidar com essa questão de atendimento ao público, atende uma série de situações lá com a equipe de vendas, né, Antônio? E algo que nós, né, como gestores, podemos observar é o comportamento da equipe frente a algumas situações. Então vamos lá, nós estávamos falando sobre ponto cego, né? O que é um ponto cego? Você já deve ter percebido aquela situação de que você está dirigindo, você olha no teu retrovisor e consegue enxergar quem está atrás. Mas quem está do lado, normalmente você não enxerga. A gente chama isso de ponto cego, certo? Beleza. Na venda, o que acontece? Às vezes a equipe está ali, não tem cliente nenhum, tá aquela festa, não é, Antônio? Sim, pinta aquele Vendedor cenário, conversando, né, com o outro, trocando ideia, olhando, né? Algumas empresas permitem que o celular fique na mão do vendedor, e tá lá olhando o WhatsApp, né? Comentando como foi o fim de semana, internet. E o cliente entra. E aí? Aí acontece o quê? Um vendedor olha pra cara do outro, Né? fala, e aí, quem que vai? Quem que vai? Eu que vou, você que vai, minha vez, sua vez. Tem essa desconexão. Você já viu isso? O cliente está entrando, ou você, né, como cliente, está entrando numa loja e aí de repente ninguém sabe quem é o cara da vez. Aí, o que acontece? Você está mais preocupado com a situação do que com o cliente naquele momento. E se perde, né? Eles realmente pensam, não, será que sou eu? Será que é o outro? Não, não é minha vez. Ah, vai você, vai eu, vai o outro. Fica aquele sentimento, aquela angústia ali. E o cliente ali, né? Enquanto Parado, isso, né? algo está acontecendo na cabeça do cliente. Gente, o que acontece na nossa cabeça enquanto cliente? Antônio, o que você pensaria se você fosse um cliente? Eu já vi essas situações acontecerem algumas vezes e é muito ruim para a empresa. E olhando do lado do cliente, é pior ainda, porque nada pior do que você entrar no estabelecimento comercial e ninguém se predispor a atender. Ou você vê um jogando a bola pro outro e ninguém vai. O cara pensa assim, pô, será que eu sou, né, um nada aqui dentro? Será que estão me vendo? considerando um caroço, né? É? Em vendas a gente fala assim, Será que quem eu não, sou tem um problema, né? quem não tem potencial de pagar é o caroço, né? Ou só está fazendo uma sondagem e não vai comprar, né? E ali já tem o primeiro problema em relação a toda a venda futura que pode acontecer, né? Porque ele já cria uma situação negativa. Isso Poxa, é muito ruim. Verdade. Porque se o cliente já cria esse obstáculo, essa barreira emocional, né? Ele já entra num estado de negatividade, né? Ele se fecha. Parece que ele já está naquela angústia, poxa, já fui mal atendido. A impressão que ficou em primeiro lugar não foi uma boa impressão. Como a gente fala, né, a primeira impressão é a que fica, né? Então, até que o vendedor consiga quebrar aquela sensação, aquele sentimento, aquele gelo, né? Aquela rejeição, né? Porque ele se sente rejeitado, né? E aquele vendedor que, para corrigir tudo isso, chega a ser ao extremo, né, exageradamente simpático. Aí ele quer, né, ganhar e fica aquela coisa assim forçada, né? Já passou por isso? De ver aquela situação forçada em que você vê que ele não quer, mas ele está fazendo uma força para ser simpático naquele momento? De fato é uma situação constrangedora. E o cliente percebe, né? O cliente ele vê aquele movimento e ele fala, puxa, os caras estão forçando a barra agora, né? E agora, né? Fica Agora está situação querendo ganhar o que perdeu. E o que fazer? Né? Aqui nós falaremos hoje o que fazer com relação a isso. Se você passa por esse problema na tua equipe, se na tua empresa você tem esse problema, ou se você mesmo, enquanto vendedor, em algum momento se sente perdido com relação a isso, temos uma boa notícia para te dar. Em primeiro lugar, a gente estava falando aqui a respeito daquela pegada do vendedor que é mais audacioso, né? Um cara que é acima da média. Eu costumo dizer que ele é igual água, né? A liderança, de fato, ela é igual água, porque ela ocupa todo o espaço vazio. E tem esse vendedor que enxerga um pouquinho além, né, Antônio? Como que é esse vendedor? Eu já vi muito acontecer, né? Os vendedores estão todos ali, sei lá, 4, 5 pessoas conversando, entra um cliente. Aquele que é o águia ali da situação, né? Ele vê os outros 3 titubeando ali. Que não é, ele nem é o cara da vez, ele né? sabe que não é a vez dele. Mas ele fala, bobeou, dançou, e vai pra cima, e já vai pro cliente e já
num piscar de olhos, já está abordando o cliente, né? Ele está antenado, Ele né? está antenado, ele está O olho vendo a no gato situação. no peixe. Ele está vendo a situação, a equipe perdida, ele aproveita essa lacuna aí e vai pra parte pro resultado. Por isso que às vezes ele atinge um resultado diferente, né? Ter essa atitude positiva no momento que você vê todo mundo desligado faz a diferença no teu resultado final da Então, venda. primeira dica, você que quer ser um vendedor acima da média, esteja antenado e não seja como a maioria, né? Não seja o mais um ali no time, seja o vendedor profissional, aquele que está antenado, aquele que está vendo tudo que está acontecendo ao redor e ele aproveita todas as situações. Ele acaba adquirindo uma certa liderança nessa questão. Então, primeira dica, fica a dica aí, né? Observe todas as oportunidades. O cliente é uma oportunidade. E nessa questão de vez, Antônio, é você que está acostumado a lidar com isso. Todos ali têm a mesma oportunidade, todos trabalham com o mesmo produto. Né? Lá nas tuas empresas, eu sei que você faz essa medição de quantos clientes são atendidos por dia. E nessa medição, mesmo tendo a questão de vez, tem o vendedor que ele consegue atender mais do que os demais? Lá é um pouco regular, porque a gente deixa os vendedores fazerem esse acordo. Mas o que acontece? Uma situação dessa onde um vendedor parte para cima do cliente e não é a vez dele, ele anota a vez do atendimento dele e os outros meio que ficam incomodados, porque, puxa, perdi minha vez. Porém, lá eles, no próximo cliente, volta o primeiro da vez. E aí segue o fluxo. Mas eu já vi situações onde quem não atendeu realmente perde a vez e vai para o final da fila. Quem atende é o segundo do dia. Né? E aí segue o fluxo. Então esse cara ele é prejudicado. Mas é porque ele também não foi proativo para fazer o que deveria ser feito. Né? Então o vendedor que faz, no nosso caso, ele não vai ter atendimentos a mais, porém ele às vezes ganha uma oportunidade de atender um cliente potencial naquela vez ali. Às vezes era um cliente que estava ali todo mundo julgando pela capa ali, pelo que estava vendo, vai você, e o cara vai e faz uma venda extraordinária. É aquele que está mais antenado. Eu fiz essa pergunta para o Antônio, porque um dos índices que a gente mede na equipe é o índice de conversão, né? Quantos clientes eu atendi e quantos clientes eu efetivamente fechei. E o que a gente vê é que, necessariamente, o resultado não está ligado à quantidade de pessoas que eu atendo, mas à qualidade da venda. Eu posso perceber em algumas equipes que tem aquele que é o fominha também, né? Que ele passa por cima do outro, ele atende mais do que a maioria. A verdade é isso. Existe. Em algumas situações, por quê? Por exemplo, tem empresas que atendem um cliente por dia. E aí o cara que era o primeiro perdeu aquele dia de atendimento. Conseguiu fazer a diferença naquele dia. Ele perdeu, aí não vai ter mais outro cliente ali para atender. Depende de qual é o segmento, né? O tipo de coisa que cada um faz, né? E aí no outro dia é o outro vendedor que vai atender. E aí fica a segunda dica. Se você está dependendo do fluxo natural da tua loja, você pode ficar para trás. Porque o que a gente entende é que alguns vendedores, eles não se dão por satisfeito com o movimento do dia, com o movimento natural ali da loja. O que ele faz? Ele procura fazer ações de prospecção, ele liga para os clientes dele, ele arruma motivos para trazer o cliente para a loja, né? Eu já vi o vendedor comprar pão de queijo, ele faz ali um coffeezinho, né? E liga, eu trouxe aqui alguns pães de queijo, tem um cafezinho bom, eu gostaria que você viesse aqui para comer esse pão de queijo comigo. Né? Venha prestigiar. E foi ele que teve aquela atitude isolada, individual. Ele traz o cliente para a loja, ou seja, ele não fica dependente do fluxo natural.